uma presença muito ilustre aqui, com muita satisfação, né? Vamos conversar com ele sobre essas questões também e outras, né? Ele será cardeal a partir do 8 de dezembro, se bem me lembro, né? Quando vai ser oficialmente definido em ato, né? Mas foi anunciado no Ângelus no dia 6 de outubro, que era o dia da eleição aqui, né? Lá no Vaticano, se bem me lembro, né? E será o novo cardeal brasileiro, é o nosso presidente da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos, nosso arcebispo Dom João Spengler, que está nos visitando aqui no Complexo Bandeirantes. Um bom dia, obrigado pela presença conosco. Bom dia, realmente aquele 6 de outubro foi um domingo fatídico, quando participava do sínodo, da segunda sessão do sínodo dos bispos em Roma. O senhor esperava ou não? Não, não esperava. Realmente foi uma grande surpresa. Havia estado 2 ou 3 dias antes com o Papa, não havia dito palavra, nenhuma indicação. E naquele domingo, de repente, surge o nome, eu no meu quarto trabalhando, lendo, o WhatsApp começa a disparar, a pipocar, e eu sem saber o que estava acontecendo, até que alguém me disse, olha, veja o que aconteceu na Praça de São Pedro. Sim. E foi aí que eu me dei conta do acontecido. 21 cardeais, outros países, o senhor é brasileiro. Pois é, definido, de todos os continentes, isso é uma coisa muito que vale destacar. Nesse pontificado do Papa Francisco, que procura compor o colégio dos cardeais, né, com bispos de diferentes contextos políticos, culturais, geográficos e também eclesiais. Papa Francisco é diferenciado, né? Ele vai além da questão católica, né? O Papa tem sido uma figura de destaque, eu creio, no cenário internacional. Eu gosto sempre de recordar algumas iniciativas desse período em que ele está exercendo o ministério como sucessor de Pedro, né? A questão climática, por exemplo. E aqui se poderia já fazer uma referência, talvez, com a tragédia que nós sofremos aqui no Rio Grande do Sul, mas não só, em outras regiões também. A questão do pacto pela educação, que ele está promovendo. A questão da economia de Francisco e Clara, convocando jovens, convidando jovens, isto é, cabeças talvez não viciadas por estruturas ou ideias que pauteiam a economia internacional a fim de buscar talvez alternativas para o sistema que domina hoje o mundo. Enfim, a questão do diálogo entre os povos, entre as culturas, são iniciativas do Papa. Sem dúvida nenhuma, eu diria um líder não só religioso, mas também, se quisermos, político, de renome e de consideração internacional. Dom Jaime, primeiro um prazer enorme falar com o senhor, como jornalista e como católico. E como colorado também? Não, como colorado não. Não, eu sou o colorado. Nem tudo é perfeito. O Papa é São Lourenço, somos né? todos pecadores. Sim. Dom Jaime, deixa eu lhe perguntar, o senhor, sendo cardeal para entender o processo de ascensão dentro da igreja, o senhor participa do colégio cardinalício? No caso, do colégio que elege o Papa? Sim. E, portanto, pode ser votado? Elegível. Sim. Elegível. Sim. Qualquer cardeal pode votar e pode ser votado. Isso é um fato. Mas também uma outra função no seio do colégio é cooperar com o Santo Padre, quando solicitado, em torno de questões prementes que têm a ver com a vida ordinária ou mesmo extraordinária de toda a igreja. Consultoria ali, né? Consultoria, sim. Vai mudar a sua vida? Bom, minha vida já mudou há muito tempo, né? Já mudou. Vai aumentar um pouquinho mais, certamente, os compromissos de agenda. Espero não muitos. Mas o senhor fica em Porto Alegre? Eu espero. Eu espero, não tenho certeza. Quando nós cumprimos ou damos alguns passos na vida, seja na vida ministério ordenado, seja na vida consagrada, seja no matrimônio, seja na vida laical no mundo, como solteiro no mundo, diante de uma opção de vida, nós temos que estar prontos para o que der e vier. Dom Jaime, deixa eu lhe perguntar sobre como é que o senhor vê o momento da Igreja Católica na América do Sul. O Brasil é ainda o país em que as pessoas, em média, mais creem em Deus. Isso. Mas nós vemos uma, entre aspas, concorrência da fé, na medida em que a Igreja Católica vem perdendo fiéis para outras igrejas que estão ascendendo, principalmente as neopentecostais. Conversava com algumas pessoas sobre isso, sobre fé e sobre respostas. Uma pessoa me dizia, uma pessoa muito próxima,
me dizia, a dificuldade que eu tenho com a Igreja Católica é que ela às vezes parece um tanto quanto distante. E essas outras igrejas, elas dão respostas objetivas e próximas ao meu intento. E eu fazia uma reflexão a respeito e eu pensava, será que as pessoas entendem de fato qual que é o papel da religião? Quer dizer, a resposta fácil é parte da vida comunitária na fé? Deixa para sua reflexão. Eu creio que aqui existem vários aspectos, a questão é complexa, né? Primeiro, partir de um princípio geral. A fé não é algo que nós temos. A fé é dom, é algo que recebemos. E nós participamos de um patrimônio comum, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo aspecto, todos nós, todo ser humano tem uma prática religiosa. Pode pertencer a um credo, pode pertencer ao outro, mas todo ser humano, e eu acredito que mesmo quem se considera ateu, de alguma forma expressa, cultiva uma dimensão religiosa. Mas nem todo ser humano tem uma experiência de fé. Experiência de fé é outra coisa. E a experiência de fé para nós, cristãos e católicos, tem como base o encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é um mito, não é uma ideia, não é uma ideologia, não é uma filosofia, não é um guru para autoajuda. É pessoa, e com pessoa nós construímos relações. E a fé, nesse sentido, ela é a expressão de uma relação íntima, intensa com Jesus e o seu Evangelho. Certamente, há tantas denominações cristãs que se multiplicam nas nossas realidades. E nesse meio tem gente muito boa também. A gente tem que reconhecer. Tem gente que realmente busca uma experiência de fé. Cultiva a sua fé. É também verdade, e eu creio que não estou dizendo nada fora do normal, que há também os exploradores da religiosidade, né? Que buscam talvez interesses pessoais e não o bem da coletividade e nem das pessoas. Eu gosto sempre de recordar uma expressão que está no Evangelho de João, se eu não me engano, capítulo 10, versículo 10, se não me falha a memória. Jesus diz que veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, onde não se cultiva a possibilidade de vida e vida abundante para todos, em todas as dimensões, não só econômica, mas também na sociedade, no âmbito religioso, na educação, na saúde, no âmbito do trabalho, enfim, aonde não se promove a vida, a dignidade da pessoa, ali não se vive ou não se está propondo autenticamente o Evangelho. Dom Jaime, como futuro cardeal, como presidente da CNBB, a Confederação dos Bispos do Brasil... Conferência, perdão. Como é que o senhor vê um momento político permeado por esses discursos de ódio que acabam deflagrando atentados como esse de Brasília na noite passada? A política é arte, e é a arte da construção de consensos. Quando a atividade política não é capaz de promover consensos, devemos estar atentos. É verdade que em diferentes partes do universo, do globo terrestre, percebemos uma crise das democracias. E o Brasil não está isento também desta crise. Certamente o que aconteceu ontem em Brasília, mas não só, é expressão também desta crise que vivemos e testemunhamos, né? Há, sim, brasas, eu diria assim, debaixo das cinzas. Isso merece toda a nossa consideração e atenção. Também a atividade política, segundo a visão da doutrina social da Igreja, é vista de uma forma muito positiva, sempre. E em vários contextos eu tenho falado a jovens, sobretudo, incentivado a juventude, a gurizada, a entrar no mundo da política. Por quê? Porque originariamente falando, a política busca promover o bem comum. E o bem comum é o princípio supremo. Pergunto,
será que nas diversas instâncias da vida política realmente se está buscando promover o bem comum ou o interesse de grupos, grupinhos, etc., ideologias? Eu creio que é um discurso que merece ser feito com um senso crítico, serenidade e realmente o desejo de promover isso que nós denominamos o bem comum. O senhor não acha que essas novas gerações estão trocando um pouco a fé e a religiosidade pelo hedonismo e o niilismo? Primeiro que eu não estou procurando, eu não gosto desse verbo achar, viu? Eu sim, não acho pensa. nada, a gente pensa. Pensa, eu também. Olha, recentemente eu estive conversando com o diretor aqui do Instituto do Cérebro, o Dr. Jaderson, aqui da PUC. Sim. E é uma pessoa realmente que eu tenho uma grande admiração. E ele me dizia mais ou menos o seguinte, que a gurizada hoje, que está aí na faixa até 14, 15 anos, possui uma outra estrutura mental que não é mais a nossa. É uma outra lógica, é uma outra forma de pensar que não é mais a nossa. Isso traz para toda a sociedade, eu creio que um enorme desafio, e também para a igreja. Como promover a ética, como promover a fé no seio destas novas gerações a partir de uma linguagem apropriada para que realmente possamos nos entender. A juventude, a gurizada, eu creio que tem um íntimo, uma disposição muito positiva, muito bonita. Isso nós testemunhamos aqui durante as enchentes do mês de abril e maio. Né? Quanto jovem que se empenhou, se dedicou para ajudar onde fosse possível. Eu sou testemunha disto. É verdade que temos também aí, como você diz, né, situações outras, mas eu creio que há algo de positivo que é muito maior e que merece ser destacado do que talvez observações negativistas. E se há aspectos negativos que merecem consideração, eu creio que nós precisamos aprender também a ir ao encontro dessas pessoas e tentar dialogar. Agora, durante o sínodo, segunda sessão do sínodo que tínhamos em Roma, se destacou muito, muito o trabalho da escuta. O quanto é necessário aprendermos e nos dispormos a escutar uns aos outros. Eu creio que nós, como sociedade, como igreja, como instituições, precisamos escutar mais os nossos jovens. O Osíris lhe questionou sobre a política e a democracia no momento. Eu acho que são preocupações de todos. E daí eu queria uma reflexão sua sobre o uso da religião dentro da política, que me parece vem crescendo no Brasil. E a gente deve sempre lembrar que o reino de Deus é de outro mundo. Eu lhe pergunto como é que o senhor vê isso? Olha, analisando a história do Ocidente, sempre que religião e política buscaram caminhar juntos, não deu certo. Há sinais na história que nos ensinam isto. Não que exista contradições, mas a fé ou a religiosidade tem um âmbito de atuação próprio. Quando política e religião caminham juntos, o resultado não tem sido muito positivo. Qual é o desafio da igreja brasileira hoje nesse cenário de desigualdade tão forte? Bom, os desafios são vários, né? Ao longo da história, se nós, dos últimos 50, 60 anos, se olharmos com atenção, a igreja sempre teve um papel de destaque, por exemplo, no processo de redemocratização do Brasil, né? Com certeza. Nós tivemos aí figuras estupendas que desenvolveram uma atividade, que cumpriram um papel extraordinário. E se hoje se pode falar com liberdade em muitos ambientes e espaços da sociedade, muito se deve ao empenho de tantos que até líderes nossos que pagaram com a vida. Essa história tem que ser recontada de tem tempos que ser em tempos. recontada de tempos Os em mais jovens tempos. não sabem. Também ao longo da história, a igreja sempre tem se ocupado e preocupado muito com a questão social. Isso é verdade. Né? Se recordamos, a cada ano, ao longo do tempo, por exemplo, da Quaresma, sempre se desenvolve uma campanha que nós chamamos da fraternidade no Brasil, pondo em destaque um tema de relevância social.
Por quê? Porque para nós o tempo que antecede a Páscoa é um tempo de reflexão, de revisão e de decisões também. E há aspectos, sim, no seio da sociedade que merecem ser revistos e reconsiderados. Para o próximo ano de 2025 nós temos o tema da ecologia. Isso. Né? É um tema de relevância enorme no atual momento histórico que nós estamos vivendo. É uma forma de promover no seio do nosso povo, desde as pessoas mais simples, talvez nossas comunidades, mas também nas instâncias de coordenação, etc., a reflexão em torno de assuntos, de temas que têm relevância social. É uma forma de promover consciência e também de converter consciências. É verdade que em alguns espaços nossos há grupos, pessoas que criticam esta forma de viver o tempo da Quaresma também, né? Por exemplo, né? Mas é sim algo profundamente, eu diria, marcado pelos valores do Evangelho, onde a vida é machucada nas suas diversas expressões, em diversas formas do convívio social, a Igreja não pode se calar. Então, Jaime, como é que o senhor vê hoje o papado? O Papa Francisco teve problemas de saúde recentemente, ele continua ativo, mas ele tem viajado menos. Quando ele foi escolhido, de certa forma, me parecia que ele imprimiu um ritmo, né, E no na início igreja, até ele viajou bastante, né? né, semelhante ao do Papa João Paulo II, diferente do Papa Bento XVI, que é um Papa introspectivo, ligado ao claustro, um filósofo, um teólogo, né, de enorme erudição, talvez o teólogo mais erudito da era moderna da Igreja Católica, mas o Papa Francisco tinha uma pegada pop. Como é que o senhor vê esse momento do papado de Francisco? Bom, aqui vale também algumas considerações. Primeiro, eu creio que cada época da história, cada momento da história, forja, por assim dizer, o líder necessário. Então, é uma resposta da própria história aos desafios do tempo presente. Segundo, o Papa Francisco é o primeiro eleito para esse ministério que não participou do Concílio Vaticano II quando nós éramos adolescentes e jovens, talvez, ou crianças ainda, né? E é o homem que, por não ter participado ativamente das sessões do Concílio Vaticano II, tem, por assim dizer, muito presente quais foram as grandes intuições daquele evento eclesial que marcou a história da Igreja e que precisam e que necessitam ser, digamos assim, levados adiante. E é isso que ele vem buscando fazer com muita determinação. É um homem de uma clarividência impressionante. Eu, cada vez que me encontro com ele, fico impressionado. Agora, na última audiência que nós tivemos, como presidência do CELAM, me recordo ele nos recebendo na porta com a bengalazinha dele na mão. Primeiro ele se dirige a mim dizendo assim, bom dia, esticando esse dia, né, para imitar aqui o... E ele pergunta do Brasil? A segunda pergunta que ele me fez e que me deixou sem palavras, que não esperava, foi como está o Rio Grande do Sul? Opa. Eu não esperava essa pergunta naquele momento, né? Me pegou assim de surpresa. Ele é conectado. Conectado. É um homem profundamente sintonizado, para usar uma expressão bem popular, né? E certamente é um homem que hoje está com 87, 88 anos. Isso diz algo, é um ancião, né? E em alguns ambientes se questiona, inclusive se pergunta, será que o Papa não vai renunciar, não sei o quê? São ilações que se fazem, né? Mas não dá indicativos disso? Não, inclusive ele deu uma resposta a uma jornalista tempos atrás, muito interessante nesse sentido, dizendo que ele governa com a cabeça e não com as pernas ou com o joelho. Significa ter um humor, ter um senso de presença muito intenso, é um homem muito perspicaz. Agora, me disseram que você é churrasqueiro lá no Vaticano, quero saber dessa história.
Um churrasqueiro, não. Isso é fofoca de bastidores, né? Na verdade, nós ajudamos sim a financiar um pedaço de carne para os brasileiros que estão atuando ali ou estudando em Roma atualmente, né? Naquele dia 6 de outubro, nós tínhamos organizado já antes. Quando o senhor ficou sabendo. Né? Quando eu fiquei sabendo, sim. À noite, fazer um encontro, nós somos lá 7 ou 8. Éramos, né, 7 ou 8 do Brasil, estudando, trabalhando, participando do sínodo, gaúchos no caso, né? E alguém disse, não, vamos fazer um churrasquinho aqui entre nós, porque nós temos saudades lá do nosso Rio Grande e tal, e combinamos isso e ajudamos, inclusive, no financiamento, digamos assim, da carne, que lá não é barata, né? E para encontrar uma carne na Europa com um corte apropriado para um churrasco não é coisa simples, né? Para nós é comum, mas para eles não é. E aí, ao meio-dia, então, teve esse bendito anúncio da indicação para compor o colégio dos cardeais. Então, esse churrasco à noite, ele teve ainda um outro sabor. Maravilhoso. O Brasil vai protagonizar agora a reunião do G20, né? Os principais líderes vão estar chegando por aí. Até esse atentado não é bom por causa dessas questões todas, né? Que mensagem o senhor passaria para esses líderes todos que, por vezes, estão um pouco desconectados com o que realmente o planeta precisa? Antes falávamos de uma crise das democracias, né? E as instâncias de mediação no seio da sociedade internacional parece que perderam um pouco da relevância. Raramente, por exemplo, ouvimos falar da OEA em nível de América Latina. Raramente ouvimos falar de mediação, por exemplo, da ONU, um organismo criado depois da Segunda Guerra Mundial para buscar a harmonia, digamos assim, entre os povos e as nações, né? Mas também a comunidade europeia, pouco se fala, a União Europeia, né? Me parece que existe uma crise que atinge, claro, a crise da democracia, de que falávamos antes, atinge também essas instâncias de mediação. E certamente aqui nós precisamos de estadistas, não simplesmente de mulheres e homens que se dedicam à atividade política, mas muito mais do que isto. Estadistas capazes de realmente promover justiça e paz entre os povos. Atualmente nós temos 59 conflitos armados acontecendo mundo afora. A imprensa ordinária trata sobretudo de 2, né? Ucrânia, né? E Gaza, né? Mas temos outros 57 acontecendo mundo afora. E se considerarmos ainda as nossas periferias, mesmo aqui do nosso Brasil, e por que não dizer da grande Porto Alegre também, vivemos aí situações, eu diria, de uma guerra não declarada, onde a morte e a violência imperam. Dom Jaime Spengler, nosso arcebispo, Colorado, futuro cardeal brasileiro, assume dia 8 de dezembro. Obrigado pela presença conosco aqui, uma honra. Conte sempre com os microfones do Grupo Bandeirantes, Dom Jaime. É um prazer sempre poder conversar com quem nos ouve e, oxalá, levar uma palavra de esperança, mas também promover consciência no seio da sociedade. Que mundo nós queremos deixar para as futuras gerações? O futuro está nas nossas mãos, depende das nossas escolhas. Que Deus nos conceda discernimento para tanto. Obrigado, Dom Jaime. 9h48, você está ligado.